Falar de saúde aqui no Jornal da Manhã, porque uma mulher de 29 anos, moradora de uma cidade da região metropolitana de São Paulo, é a primeira infectada pela nova cepa de Mpox no Brasil. Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos aqui a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Miriam Dalben. Doutora Miriam, bom dia, bem-vinda aqui à Jovem Pan. Bom dia, Roberto, é um prazer estar aqui com vocês. Qual é o grau de preocupação que a gente tem em relação à Mpox, à medida que temos essa mulher que é a primeira vítima infectada por essa nova cepa? Qual é o grau de alerta que a gente tem que ter, doutora Miriam? Joia, a gente precisa explicar como é que isso funciona, né, e por que essa cepa é importante. Então, a gente sabe que a Mpox ela é conhecida ali desde os anos 50, ela vem causando surtos no mundo há muitos anos, e desde 2022 que a gente vem tendo transmissões e casos de Mpox de maneira sustentada, inclusive no Brasil. Ano passado, em São Paulo, foram mais de 1.000 casos de Mpox. Em São Paulo, por exemplo, a gente teve vários casos também. A gente vinha tendo a transmissão da Mpox, que é de um clado, de um tipo, né? O nome que a gente dá é clado, que a gente chama clado 2. E tradicionalmente, né, historicamente, a gente tem dois tipos, o 2 e o 1. O 1 é um que sempre aconteceu na República Democrática do Congo e que era historicamente relacionado a uma mortalidade maior, que chegava aí a 10%. Por isso que ele causa mais preocupação. Desde o ano passado, a gente vê um aumento no número de casos desse tipo, que é o tipo 1, na República Democrática do Congo, e desde o ano passado a gente viu que esse tipo começou a aparecer em outros países do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, França, outros países da África, e agora a gente tem esse caso dessa mulher aqui em São Paulo, que ela tem essa história de ter tido contato com alguém da República Democrática do Congo. A Mpox ela é uma doença que pode causar uma pandemia, né? Ela é muito parecida, ela é um vírus que é primo da varíola, que a gente erradicou ali no início dos anos 80. É uma doença para a qual a gente já tem vacina, mas a vacina ela não vem sendo produzida em larga escala, então ela não está disponível, por exemplo, nesse momento no Brasil para ser aplicado. Então existe a preocupação, o risco no momento é um risco de pandemia, assim, é um risco que não é muito alto, né? Esse clado especificamente que a gente está tendo agora, ele está mais relacionado à transmissão sexual, que é o clado tipo 1B, mas a gente precisa ficar alerta e é importante que as autoridades sanitárias aí estão atentas e investigando para ver se a gente vai ter mais casos. Doutora, e quais são as medidas de prevenção para que a população, já que você falou que essa cepa ela parece um pouco mais contagiosa, né? Ela se espalha com mais facilidade, é isso? Qual a maneira da gente se prevenir disso? Olha, na verdade, essa cepa ela não é mais contagiosa. As duas se transmitem da mesma maneira. Essa tem um potencial de causar maior mortalidade, né? Não sei se deu para entender dessa forma. As medidas de prevenção são as mesmas que a gente já conhece para outras doenças que envolvem um pouco de transmissão respiratória. Então, quando a gente fala da Mpox, a gente tem duas formas de transmissão principais. A principal forma de transmissão é o contato com as lesões que o paciente apresenta. Então, ela dá várias lesões de pele, né, que são lesões ali que começam vermelhinhas, depois parece uma bolinha de água que vai ficando branquinha, parecendo uma bolinha de pus, e depois viram úlceras mesmo, e depois casquinha, mesmo na fase que estão com casquinha, elas ainda estão transmitindo. Então, contato com essas lesões de pele, com objetos que tiveram contato com essas lesões de pele, são a principal forma de transmissão, mas existe a forma de transmissão também pela saliva, né? A quantidade de vírus que a gente tem na saliva é muito menor do que a quantidade que a gente tem nessas lesões de pele, mas existe a transmissão pela saliva também. Então, a principal forma de transmissão é essa, né? É identificar quem está doente, pessoas que estão com sintomas, porque às vezes a transmissão ela começa mesmo antes da pessoa apresentar as lesões de pele pela saliva. Elas devem procurar atendimento médico, né? Principalmente se elas tiverem um histórico aí de ter tido contato com alguém com suspeita de Mpox ou contato com alguém com lesões de pele, né, que pode ser o Mpox ou não confirmada. E a outra forma de prevenção que a gente tem é a vacinação, que a gente não tem em larga escala, então a gente não tem disponível para toda a população. Durante um tempo, o Brasil vacinou os grupos de risco para Mpox, e no momento a gente está sem a vacinação disponível.
Os nossos comentaristas hoje, Gesualdo Almeida e também Diogo da Luz, participam dessa entrevista. Gesualdo, a sua pergunta para a doutora Miriam, por favor. Doutora Miriam, prazer falar com a senhora novamente. Doutora, essa mpox é uma variação daquela varíola do macaco ou ela guarda similitude? Qual é o diagnóstico preciso disso e principalmente talvez o que mais nos aflige? Qual é o índice de letalidade dessa doença e como controlá-la? Perfeito, Gesualdo, né? Na verdade, é a antiga varíola dos macacos, né? No começo a gente dava esse nome, e aí, como não está relacionado muito aos macacos, né? Os macacos, eles são também vítimas da doença da mesma forma que os seres humanos. Para evitar o que aconteceu, por exemplo, na época da febre amarela, a Organização Mundial de Saúde mudou a sugestão do nome da doença e a gente passou a chamá-la de mpox. Então, hoje o nome correto da doença é mpox. Quando a gente fala de letalidade, é por isso que a gente se preocupa com esse clado novo, né? A gente, historicamente, quando a gente avalia os surtos que a gente teve da mpox desde ali dos anos 70, a gente vê uma diferença entre esses dois clados. Então, o clado 2, que é o que já vinha circulando no Brasil desde 2022, está relacionado a uma mortalidade aí que é menor do que 0,1%, né? Então, causa doença, mas com baixa mortalidade, né? Baixa letalidade. E quando a gente avalia o clado 1, que é o clado da República Democrática do Congo, a gente vê uma mortalidade geral nos trabalhos publicados nesses últimos 30 anos em torno de 4%, mas chegando até 11% em crianças. O que foi interessante nesse novo surto que vem acontecendo na República Democrática do Congo, e que é o subtipo que a gente vê agora no Brasil nessa paciente, é que na República Democrática do Congo a doença ela se mostrou estar acontecendo em dois subtipos, né? Além do subtipo 1, o subtipo 1A e 1B. 1A, caracteristicamente, era esse que historicamente estava relacionado a uma mortalidade maior, principalmente em crianças, e acontecendo na República Democrática do Congo em zonas rurais do país. E esse subtipo 1B, que é o subtipo que a gente vem detectando em países da Europa, outros países da África e agora aqui no Brasil, mais relacionado à transmissão sexual. E, aparentemente, pelos dados preliminares levantados pela Organização Mundial de Saúde e por outros países que tiveram caso, e os estudos feitos lá na República Democrática do Congo, com uma mortalidade menor do que aquela que historicamente vinha sendo acompanhada aí nesse clado 1A. Então, acho que a gente precisa de mais dados, né? É um novo subtipo que vem se espalhando, então é tudo muito preliminar ainda, mas, aparentemente, esse subtipo 1B não tem tanta mortalidade quanto o subtipo 1A, que é o que historicamente acontecia ali na República Democrática do Congo. Mas vamos ver, né? Acho que é muito precoce para a gente dar muitas certezas, assim. Muito bom dia, doutora Miriam. Prazer falar consigo. Vendo como a senhora nos ensinou, essa doença, ela vem de um vírus primo daquele que causa a varíola e existe a vacina, me parece que é razoável entender que o Butantan ou a Fiocruz possam rapidamente produzir muitas vacinas se este problema se tornar sério aqui no Brasil. É isso mesmo ou devemos ficar mais preocupados? Não, essa é um comentário interessante, né? A gente sabe, a gente que tem mais aí de 45, a gente acabou recebendo a vacina da varíola ali que parou de ser dada no Brasil no início dos anos 80, né? A gente sabe que a vacina do varíola, essa antiga, ela protege contra a mpox, né? Inclusive, quem está vacinado previamente tem um certo grau de proteção, não evita a doença, mas tem uma doença aparentemente umas 5 vezes mais leve. Então, assim, hoje, a vacina que é usada hoje, né, que é uma vacina que também funcionaria para a varíola antiga, ela é uma vacina que é como se fosse aquela de antigamente, mais atualizada, um pouco mais moderna. Mas então, isso que você falou é verdade, a gente já sabe qual é a vacina, né? O que acontece hoje é que a capacidade de produção é muito pequena, porque a capacidade de produção se concentra especificamente em um produtor ali na região da Europa, mas eu acredito que a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan, né, que é o nosso orgulho aqui no Brasil, acho que ela seria mesmo possível, e se isso se configurar como uma pandemia, né, ou atingir proporções maiores, acredito que rapidamente a gente conseguiria produzir a vacina, sim. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com a infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Miriam Dalben, a respeito da mpox. Doutora Miriam, muito obrigado. Ótimo fim de semana para a senhora. Obrigada.